Eu confesso a vocês que é mais uma alegria que se renova estarmos aqui outra vez. É em torno de mais uma página do Evangelho. Confesso também que eu gostaria que mais pessoas estivessem conosco. E eu explico por quê. Por conta da necessidade que toda criatura humana tem de alimentar o espírito. Então, no fundo, eu gostaria que mais pessoas encontrassem um tempinho para alimentar o espírito. Que é o que acontece quando nós nos reunimos em torno de uma página do Evangelho. Que muitas vezes nos traz uma lição um pouco mais contundente, mais dura, justamente para nos convidar a abrir as portas da casa mental e do coração, para sintonizar essa energia divina que do alto irradia, conforme Jesus ensinou. Sempre que vos reunirdes, ali eu estarei. Ou seja, nós estaremos sintonizados com Ele. Então, hoje, nós vamos dar continuidade ao capítulo que nós vimos estudando. Semana passada estudamos o capítulo 11. Primeira parte daquele capítulo nós estudamos. Hoje nós vamos estudar a segunda parte. Hoje nós vamos... O capítulo 11 tem o seguinte título: Amar ao próximo como a si mesmo. Então hoje nós vamos estudar sobre o egoísmo, a fé e a caridade, e a caridade para com os criminosos. Nós já estudamos, na primeira parte, o maior mandamento. Qual é mesmo? Quem se lembra? Foi de semana passada, está fresco na memória. Qual é mesmo? Amar. Amar. E nós já vimos que está ao alcance da mão. O segundo tópico que nós estudamos foi: dai a César o que é de César. E ali nós fizemos uma reflexão para entender aquela página extraordinária que Jesus ensina à humanidade: dar a cada um aquilo que lhe é de direito. E estudamos o terceiro tópico, que é sobre a lei de amor, que resume inteiramente a doutrina de Jesus. Então, voltando ao tema de hoje: o egoísmo, a fé e a caridade para com os criminosos. Lembrando, você está convidado, convidada para permanecer conosco nesta viagem de reflexão da página do Evangelho, proposta para agora. Agora fique até o final, porque lá você vai participar, ajudar a construir o estudo da noite. Quando se permitir sintonizar, conectar com ele e em oração reabastecer aquele combustível de que necessitamos para dar continuidade àqueles compromissos, àquelas tarefas que nos foram confiados. Então fique até o final. O egoísmo. O que é isso? O que é? Hã? O egoísmo é uma chaga que atormenta, retarda o nosso progresso moral, o progresso moral da humanidade. É bem verdade que um dia deverá desaparecer da Terra. E coube e cabe à doutrina espírita a tarefa de contribuir para que a Terra suba na hierarquia dos mundos, libertando-se desta chaga. E como é que nós vamos fazer isso? Então, cabe à nossa doutrina ensinar o que fazer e como fazer para evoluirmos moral, espiritualmente e galgar um outro patamar mais evoluído. Qual é o grande trabalho a ser realizado? E é aí que entramos todos nós nesta tarefa.
combater esta chaga, esta erva daninha, chamada egoísmo, que atrapalha demasiadamente o nosso progresso. Este é o objetivo para o qual os verdadeiros crentes, no nosso caso, os verdadeiros cristãos, porque somos espíritas, e a doutrina espírita é essencialmente cristã. É a nós o convite, ou para nós o convite, para que apontemos as nossas armas para combater esta chaga. Que armas são essas? Duas. Força e coragem. Sim. É preciso ter coragem para trabalhar, para extirpar, dominar, jogar fora, eliminar o egoísmo que ainda insiste em permanecer nas nossas atividades. É preciso muita coragem para vencer a si mesmo do que para vencer o outro ou os outros. Um exemplo clássico é como é fácil nós observarmos um defeito do outro, como é difícil nós percebermos em nós mesmos. Então, um trabalho difícil vencermos a nós mesmos. O Espírito Emmanuel coloca com todas as letras. Os maiores obstáculos a vencer estão dentro de nós mesmos. E o egoísmo é esta chaga que cada um de nós tem a tarefa de trabalhar para erradicar. Então, o grande trabalho que está por ser feito é justamente fazer todo o empenho, arregaçar as mangas para combater o egoísmo em si mesmo, em mim mesmo. Por que que isso é importante? Porque o egoísmo é um monstro devorador de todas as nossas inteligências. Parece que ficamos cegos, obcecados, míopes. Ele é filho do orgulho e é a fonte de todas as misérias do mundo. E por que é visto assim, conforme trazido pela reflexão proposta na segunda parte deste capítulo do Evangelho? Porque nega a caridade. Quando eu mergulho para dentro de mim no meu egoísmo, eu não enxergo, não desejo, não estou nem aí para me importar-se com o outro. E o que é que Jesus propõe na sua pregação do seu curto ministério neste planeta? Que nós nos importemos com o outro. E se quiser saber o quanto isso é bacana, basta lembrarmos de quando nós precisamos e alguém se importou conosco. Ah, como foi bom! Ah, como foi essencial aquela mão amiga, aquela palavra, aquele ombro, aquele colo, enfim, alguém importar-se com a gente naquele momento. Então Jesus veio ao mundo e exemplificou a caridade. E quando de sua passagem aprisionado, Pôncio Pilatos exemplificou o egoísmo. Vamos encontrar nos assentamentos bíblicos uma frase atribuída a ele, quando estava aquele homem ali diante dele, ele exclama: esse homem é justo. Por que que vocês querem crucificá-lo? E nada faz por ele. Faz nada. Então, da mesma forma, nós agimos da mesma forma quando nós nos encontramos diante de uma situação em que podemos ajudar, contribuir com o outro e não fazemos nada. Egoísmo, porque mergulhamos somente para dentro do nosso mundo particular. Então Jesus exemplifica a caridade, Pilatos exemplifica o egoísmo. E agora, nós que estamos aqui nesta sala, em um momento mágico de estudo como este, a pergunta é: de que lado que nós estamos? Qual é o exemplo que nós vamos seguir?
Nós estamos do lado da caridade ou do lado do egoísmo? Nós estamos do lado do exemplo de Jesus ou do lado do exemplo de Pilatos? Então, a missão do cristianismo na Terra ainda está por cumprir. Porque ainda é muito devagar, muito lento e em muitas pessoas ainda inexiste este ânimo para dedicar-se ao combate ao egoísmo. Então a tarefa é erradicar do coração humano esta chaga, essa erva daninha, terrível, chamada egoísmo. Diz o amigo espiritual, nesta reflexão que nós estamos estudando neste capítulo, como a doutrina espírita é uma doutrina muito nova ainda, mensagem ditada no século XIX. Vós sois os apóstolos novos da fé, a quem cabe o dever de trabalhar para extirpar este mal da terra. Assim, meus irmãos e irmãs, estaremos ajudando a terra a gravitar na escala dos mundos e assim, aos poucos, ao longo das décadas, dos séculos e dos milênios, tornar-se um mundo melhor. Então, o que é que falta ao homem aqui na terra? Desembaraçar-se da sombra que cobre o seu coração e que o impede de ser mais sensível para com aqueles que sofrem. A dureza do coração mata os bons sentimentos e nos leva a desperdiçar as oportunidades de servir e de ser útil, e de fazer a caridade, de praticar uma boa ação. Vejamos o exemplo de Jesus. Jesus jamais repeliu quem quer que se dirigisse a ele. Vivendo em um tempo e em um ambiente onde a lei, então, vigente, proibia que determinadas pessoas, descendentes de uma determinada origem, conversassem com outras pessoas, como era o caso dos judeus e dos samaritanos. Nem por isso Jesus nunca negou a sua atenção, o seu verbo, a sua instrução, como está lá relatado no caso da conversa com Jesus e a samaritana. 19 séculos depois, estudando publicando a doutrina espírita, primeiro livro da obra da codificação, o livro dos Espíritos, Allan Kardec teve lá a oportunidade e perguntou aos benfeitores espirituais: que modelo nós devemos seguir para a gente saber que nós estamos fazendo, caminhando, fazendo a coisa certa? E os benfeitores foram categóricos, contundentes. Vede Jesus. Está lá no livro dos Espíritos, questão 625. E aí diz o amigo espiritual, nesta reflexão que nós estamos estudando hoje: quando é que vós ireis tomar Jesus como modelo? E aí algumas pessoas podem dizer: ah, mas Jesus era Jesus. A proposta é que nós o imitemos, no limite da nossa possibilidade, que nós também nos proponhamos a fazer o bem, a importar-se com o outro. Isto é fazer caridade. Então, quando a caridade predominar na terra, o mal desaparecerá, porque ele vai perdendo espaço naturalmente. Não há como prosperar. E aí, você pode estar imaginando agora: ah, mas está muito longe disso. Sim, porém é preciso começar, meus irmãos e irmãs. Eu gosto de dizer que eu e você, sempre que desejarmos concluir uma obra, comece. Dê início a ela. Quando menos se vê, já estamos concluindo. Pode observar. É assim. Parece que foi outro dia que nós iniciamos os nossos estudos nessas reuniões online. Lá se foram 6 meses, 7 meses. Lá se foi estudo de um livro. Então comece. Da mesma forma, o combate ao egoísmo. É preciso começar. Quando se vê, já estaremos
avançados na tarefa de combater esta chaga terrível. E sabe qual é o melhor de tudo isso? É que nós podemos e devemos começar esse trabalho por onde? A partir de nós mesmos. Naquela mensagem que referi há pouco, do amigo espiritual, quando ele nos cobra, quando nós vamos imitar Jesus, ele diz assim: começai por dar exemplo, vós mesmos. Sede caridosos para com todos indistintamente. Então nós vamos começar a treinar, é uma questão de treino. O egoísmo é a negação da caridade. Então, na medida em que eu me proponho a participar mais de ações de caridade, eu estou minando, diminuindo, trabalhando para erradicar a chaga do egoísmo, que me distancia do trabalho de caridade. Sem caridade não haverá uma sociedade tranquila. Porque é muito gostoso quando nós conseguimos contribuir com o outro. O outro, por sua vez, sente-se em estado de êxtase, em meio a uma dor ou uma dificuldade, ou a uma necessidade, quando alguém lhe estende a mão. Então, nesta troca, todos nós renovamos esta sensação de bem-estar, esta alegria que a alma sente. Portanto, exercitemos a caridade, irmãos e irmãs, a partir de pequeninas boas ações todos os dias. Assim nós estaremos combatendo o orgulho e o egoísmo, estaremos construindo e preservando os valores sagrados da família, da vida de relacionamento, do respeito para com o outro. E aí vem a pergunta: qual foi a lição que Jesus deixou para a humanidade? Para todos aqueles que quiserem trabalhar a evolução de sua alma, do seu espírito. Até porque esta lei é universal. Todos nós estamos aqui de passagem, todos nós faremos a grande viagem. E o corpo fica. A bagagem que nós vamos transportar estará armazenada na bagagem da alma. Então são as obras, são os feitos. O que ela ensinou mesmo? Primeiro, importe-se com o outro. Arrume um jeitinho, um tempinho, alguma forma de fazer algo por aquele que precisa. Na vida de relacionamento, aceite o outro como ele é. Isso inclui o respeito, se amar. 4, não faça para o outro aquilo que não deseja para si. 5, quando fizer uma boa ação, não espere e nem cobre recompensa. Faça pelo prazer de fazê-lo. E pela alegria, pela felicidade que a alma sente de haver realizado, contribuído de alguma forma para com o outro. Assim fazia Jesus. Esse é o efeito da caridade, de um ato de caridade. Beneficia ambas as partes. Por quê? Porque é da lei, não tem como. Todo trabalho gera uma energia e nessa relação há troca. E nessa troca nós crescemos. Agora, só vai fazer isso, e aqui eu já estou entrando no segundo tópico de hoje, que é sobre a fé e a caridade, só vai fazer caridade pessoa que tem fé. Porque para aquelas pessoas que não acreditam em absolutamente nada, são os adeptos do niilismo, não vai fazer. Por quê? Diz o amigo espiritual, a caridade é impossível sem a fé. Porque se eu não acredito que tem amanhã, por que eu vou fazer um investimento hoje? No crescimento, no fortalecimento da minha alma. Diz o amigo espiritual, vós podeis encontrar pessoas generosas sem religião, mas
A caridade efetiva, arregaçar as mangas, praticada com abnegação e até com sacrifício dos interesses egoístas, somente a fé é capaz de inspirar, motivar, estimular esse comportamento, que revela coragem e esperança no amanhã. Falei aqui outro dia, num dos nossos estudos, sobre a felicidade, uma medida de felicidade na Terra. A posse do necessário, a consciência tranquila de ter feito o meu melhor e a fé no futuro. Senão não vai fazer. Então, só a fé é capaz de alimentar a esperança em dias melhores, a perseverança diante dos desafios que a vida oferece todos os dias. Só a fé é capaz de alimentar o entendimento de que existe amanhã. E existe. E que amanhã será melhor. Que a colheita, as alegrias que a alma experimenta estão diretamente relacionadas com a semente do bem que nós semeamos. Quando eu falo do amanhã, que tudo tem consequência, nós que estudamos a doutrina espírita, e especialmente nós que já atuamos e contribuímos lá no trabalho mediúnico, seja como médium, como doutrinador, como o médium que apoia nas orações e nas vibrações ou no passe, nós somos testemunhas dos relatos trazidos pelos espíritos através da mediunidade, de suas decepções. Porque antes acreditavam no nada, e agora, não tendo mais o corpo físico, se veem tão vivos como nunca. Veem todos os quadros da sua existência. Muitos até negam as suas ações, mas quando veem o filme, não podem negá-lo. Então, tudo tem consequência. Então, para aquele que não acredita em nada, enquanto estiver por aqui, está tudo bem. Mas é a hora que perece o corpo e a alma se vê viva, na plenitude de suas capacidades, de sua memória, do seu pensar, porque quem pensa e sente é o espírito. Então, se nós estamos tendo este conhecimento agora, vamos fazer bom uso dele. Vamos trabalhar em nós aparar em nós aquelas arestas que podem e devem ser aparadas, a começar pelo egoísmo. Encontrar um tempinho para alimentar o espírito, como eu dizia no começo do nosso estudo hoje, encontrar um tempinho para Deus, um momento para oração, um momento para um estudo de uma página do Evangelho, poderá fazer falta lá na frente. E aí as desculpas que nós damos hoje não vão servir de nada. Então é um equívoco que muitas pessoas cometem. Muitos ávidos dos prazeres imediatos deste mundo material se deixam iludir-se quanto ao destino do homem no mundo terreno. E acreditam que deve cuidar apenas da sua felicidade terrena. Nós devemos respeitar suas escolhas, mas nós não podemos negar a informação ou sonegar a informação. Vamos, como nós estamos fazendo aqui, dizer que a vida além desta vida, a ociosidade, a preguiça, as desculpas para não fazer o trabalho que está por ser feito em nós mesmos, é só retardar a marcha do progresso. É certo que Deus nos criou para sermos felizes, porém há alguns afazeres dos quais não nos podemos furtar. Somos espíritos encarnados em um corpo que está em um mundo material. Esses espíritos encarnados, eu e você, e mais 7 bilhões e meio de pessoas na face da Terra, nós viemos com os recursos de que necessitamos para caminhar bem, para fazer uma passagem proveitosa. Agora, Deus nos deu o livre-arbítrio. Já contei aqui a vocês, para nós aqui nos estudos anteriores, quantas vezes já atendi pessoas que me perguntam, pô, mas tem outras vidas? Tem. Vai ter outra encarnação? Vai. Posso deixar para outra? Pode. Vírgula. Mas poderá ser mais difícil, mais doído, mais sofrido. Então, que tal nos trabalharmos agora e começar a colher essas alegrias já?
Então, nós devemos pegar esses recursos, aproveitar as oportunidades de servir e de fazer o bem, combater o egoísmo, para trabalhar o nosso próprio aperfeiçoamento moral. E aí nós vamos verificar, e é bom compreender, que os desafios comuns de nossas vidas, de todos os dias, reveses, angústias, problemas, diversidade de gostos entre as pessoas, sobretudo na vida de relacionamento, diversidade de tendências, de necessidades, são também um meio de nos aperfeiçoarmos, exercitando-os na caridade. É uma forma de exercitar a caridade para o nosso companheiro de jornada, qualquer que seja o nível de relacionamento, pessoal, profissional, afetivo, familiar, seja o que for. E aqui entram as dificuldades específicas do relacionamento, que eu até já comentei aqui outro dia num dos estudos anteriores, e eu quero deixar aqui o que eu chamo de uma dica de ouro. Está lá nesse capítulo do Evangelho que nós estamos estudando agora. Vale a pena pensar nisso. É dica que eu considero já. Quantas pessoas já orientei para ler e refletir? Quer viver vida boa no nosso dia a dia, na condição evolutiva em que nós nos encontramos? Aprenda a fazer concessões mútuas. Diz lá, é somente à custa de concessões e sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia, vida boa, vida de um bom relacionamento, fazendo concessões. Lá no trabalho do atendimento fraterno, volta e meia alguém me dizia assim, mas eu já faço concessões, ou concessão, por que só eu que tenho que ceder? Por que não o outro? E aqui eu proponho uma reflexão. É porque você já está em condições de fazê-lo. Talvez o outro não esteja ainda. Então, são muitas as maneiras de nós fazermos caridade, se assim o desejarmos. E é bom que a gente faça esse trabalho, essa lapidação, agora, enquanto estamos a caminho. Então, a felicidade neste mundo, para aqueles que dizem que vão cuidar somente da sua felicidade agora. Trago aqui uma reflexão proposta pelo amigo espiritual neste capítulo. Tendes razão ao dizer que a felicidade está reservada ao homem neste mundo. Você tem razão. Se a procurardes na prática do bem, ao invés de buscá-la nos prazeres materiais, de forma egoísta. Então, de novo, Jesus. Se eu estou em condição de contribuir com o outro, é meu dever. E o que é bacana é que fica bom para os dois, para quem recebe e para quem dá. Porque tudo tem consequência. A história do cristianismo nos fala dos mártires que foram ao suplício. E eles iam com alegria, porque eles haviam entendido os ensinos do Mestre. Porém, nos tempos atuais, hoje em que nós estamos aqui, para ser cristão não é preciso mais sacrificar a vida como lá naquela época do passado. Não, não precisa mais. Mas há sacrifícios a serem realizados. Quais são eles? Um, sacrifício do egoísmo. Outro, sacrifício do orgulho. Primeiro é filho do segundo. Três, sacrifício da vaidade. Só assim triunfaremos, meus irmãos e irmãs, sustentados pela fé, por esta certeza de que nada é em vão, tudo tem consequência. Então, sustentados pela fé e inspirados pela caridade, nós vamos experimentar a alegria extraordinária de ajudar, servir, contribuir com o outro. E agora, um comentário rápido sobre um tema que ele teve início já no finalzinho do estudo anterior. Como é que eu faço caridade para aquelas pessoas que me agridem? Foi uma pergunta que teve. O tópico aqui é sobre caridade para com os criminosos. Eu me recordo que eu comentei o que fazer e como fazer com aqueles que nos agridem. Vamos recordar?
A proposta aqui é caridade para com os criminosos. Sim, nós devemos exercitar a caridade para com eles também. Por quê? A tarefa é difícil, sim, mas eles também são filhos de Deus. Não dá para negar isso. Então, o que os benfeitores espirituais nos ensinam? Que os criminosos também receberão o perdão e a misericórdia de Deus se arrependerem. E aqui eu vou acrescentar uma reflexão em cima desta lição. Quando se arrependerem? Porque é uma questão de tempo. Eu atendi semana passada uma entidade que estava atormentando o encarnado. Eu fui conversar com a entidade para conhecer suas razões. E ele me disse assim: eu vou lhe contar. E aí me contou todos as contendas, os embates, os reveses acontecidos na existência anterior. E ele decidiu cobrar e fazer justiça pelas próprias mãos, até que chegou um momento em que aquelas pessoas e outras pessoas, em oração, chegaram até nós, fizeram um pedido, nós nos reunimos, fizemos pedido e aquela criatura foi acolhida. Quando aquela criatura foi acolhida e começou a contar o seu porquê, as suas razões, a sua dor, num dado momento, eu perguntei para ela: você tem certeza, depois de mais de um século com essa memória fixa do passado, que para você não passou, você tem certeza que você quer continuar com essa dor? Ele começou a chorar e me disse assim: quer saber a verdade? Eu já não suporto mais isso. Eu já não aguento mais. Então, por isso que eu acrescentei aqui, quando eles se arrependerem, não é uma questão de ser, é uma questão de tempo. Quando é que eles vão se arrepender? A dor continua doendo. Se eu insistir em continuar batendo, porque eu bato, eu estou gerando uma energia tóxica, é veneno. Isso vale para o encarnado, para o desencarnado. É uma lei que o homem não pode mudar. Então, o despertar da consciência vai acontecer. Ah, e o desfecho daquele atendimento. Entramos em oração. Quando iniciamos a prece, segundo ele, como se fosse uma mágica, ele consegue ver um ente querido de uma vida pregressa. E aí ninguém resiste a um carinho, a um afago de um amor verdadeiro. E ele a coloca no colo e o conduz. Então a prece jamais se perde. Vamos continuar orando por eles, que é o que dá para fazer. É o que dá para fazer. Diz o amigo espiritual: não julgueis, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado. Mais tarde, mais severamente ainda. Sabe por quê? Porque vós tendes o conhecimento e eles não. Então a fraternidade um dia vai reinar neste globo? Vai. O processo é lento. Nós já estudamos lá no comecinho do livro dos Espíritos que Deus não tem pressa. Deus sabe esperar. É o que está escrito lá, em resposta a uma das questões, lá no comecinho, questões 260 e alguma coisa. Então vós, diz o amigo espiritual, vós deveis, para com eles, os criminosos, o socorro da vossa prece. É a verdadeira caridade que dá para fazer por eles quando orardes verdadeiramente. O que Jesus faria, eu pergunto? Se deparasse com o criminoso, na ideia fixa de vingança e de cometer outro crime, Jesus lamentá-lo-ia, o consideraria um doente da alma. Ele estenderia a mão, como fez a todos, sem jamais furtar-se, negar-se a atender a ninguém. Então não podeis, diz o amigo espiritual, vós não podeis fazer o mesmo que Jesus fazia, mas podeis orar por eles. Ajudai-o a sair do lamaçal, fazendo uma prece por eles. Esta é a nossa proposta de reflexão
desta noite para levarmos para o nosso travesseiro. Agora nós vamos para as perguntas, se houver, e na sequência nós vamos juntos fazer aquele trabalho, aquela conexão com os benfeitores espirituais para reabastecer o nosso espírito. Ô, Cristo. Rodrigo, a fé e a caridade têm relação direta? Andam lado a lado? Sim, sim. Não vai fazer caridade se ele não acredita que vale a pena. Para aqueles que não acreditam em nada, não vão fazer. Eu já contei aqui de um ateu que eu conheci e que, olha, não acredita em Deus. Mas eu conheço poucas pessoas tão cristãs, tão caridosas quanto aquele camarada. Então, no fundo, na essência de sua alma, ele acredita que aquilo vale a pena. Por alguma razão, ele não sabe explicar o porquê. Mas nós acabamos de ver, sem a fé é impossível a caridade, porque a pessoa não acredita naquele possível benefício que o próprio Cristo nos traz. Cristo. Sim. A gente. A fé é um dom, a gente conquista, a gente pode transferir a fé para a pessoa, para outras pessoas. O que é a fé? Eu posso transferir a fé para o outro? Eu posso transferir um sentimento? Fé é acreditar. Acreditar é fé. Tá aí. Vamos trocar esse miúdo? A fé, ou a crença, o acreditar, é um sentimento de certeza. E a fé, em sua essência, é eu acreditar em algo que eu não vejo a partir daquilo que eu vejo. É ter a certeza de que fazendo daquela maneira eu vou colher resultados extraordinários, satisfatórios, benéficos. Agora, eu consigo incutir isso na outra pessoa? Não. Sabe por quê? Porque o que sustenta uma crença é a evidência. A pessoa precisa se convencer daquela evidência. A evidência precisa ser contundente. Por que que eu acredito em Deus? Pela sua obra, está lá com todas as letras na literatura espírita. Pela obra se conhece o autor. Não por acaso, ao término do nosso estudo aqui, eu proponho: veja Deus. Como é que eu vejo Deus? Pela sua obra. São obras que o homem, por maior que sejam as inteligências já conhecidas neste planeta, não são capazes de adulterar a essência da lei que rege esta conexão, esse sincronismo. Por óbvio, uma inteligência superior comandando, coordenando tudo isso. Então, se eu me convencer dessas evidências, eu passo a sentir este sentimento de certeza. Então, isso é de cada um. Por isso que há pessoas que são os adeptos do niilismo, ou seja, do nada, que se decepcionam quando acordam do outro lado. Eles achavam que não existia nada e se veem vivo. Como é que pode eu estar aqui? Eu contei aqui semana passada de uma criatura que era inadmissível essa coisa de morrer de espírito e de repente ele se viu dentro de um centro espírita. Então é um sentimento que é sustentado pela evidência e nós temos muitas evidências da existência de Deus. Eu vou contar aqui uma coisa para nós. Em tempos de pandemia, nós aprendemos algumas lições novas. E semana passada, mais precisamente na quinta-feira, na sexta-feira à tarde, eu recebi um pedido de auxílio espiritual de alguém que estava muito mal. Tinha vários pedidos, mas no meio dele chegou um pedido de alguém com um relato doído até. Então eu disse assim: nós vamos endereçar a espiritualidade. E conectamos os trabalhadores. Quando chegou a vez daquela, porque as solicitações elas são nominadas, são quadros assim de bastante dificuldade, e então, ao invés de fazer uma prece generalizada, a gente vai orando por cada uma delas. E um desses casos, de uma pessoa até de uma outra religião, no dia seguinte,
Após vários dias, e acredito que algo em torno de uma semana, de muitos transtornos, de muita perturbação, de noites mal dormidas, após aquela assistência espiritual, no dia seguinte estava ali a evidência da eficácia de uma prece, de uma sintonia dirigida à espiritualidade. Porque a frase que nos foi verbalizada foi a seguinte: sinto-me outra pessoa, para quem há um dia, há dois, há três estava totalmente atormentado. Então ali há uma evidência de que há algo mais, que eu não vejo, mas eu sinto, e eu testemunho os benefícios quando eu oro com fervor, com sinceridade, com verdade e mais. Basta orar para colher esse benefício? Não. É porque ela também já tinha créditos, porque não depende de mim. Não depende da equipe que trabalha conosco naquele momento do trabalho mediúnico. Não. O paciente, o necessitado, o doente precisa ter créditos também. Então ficou ali para aquela criatura um convite a refletir nesta evidência de que há algo mais que eu não vejo, mas eu sinto e que me fez um benefício danado. E o que foi? Uma oração. No caso daquela criatura, ela fez um pedido. Então houve um intermediário, que foi o mensageiro do pedido, que chegou até nós, que endereçamos ao alto, e o destinatário recebeu o benefício. Então não há como negar. Algumas pessoas preferem continuar negando, nós respeitamos bastante, porque o despertar da consciência é de cada um ao seu tempo.